Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Já sentiu que o sangue do seu sangue, a pessoa que você carregou no ventre por 9 meses, poderia te tratar como um estorvo, como um móvel velho que a gente esconde num canto para não atrapalhar a decoração? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Enquanto eu estava trancada em um quartinho escuro, sem janela, sentindo o cheiro de mofo e bebendo água morna da torneira de um tanque, eu ouvia as risadas dele. Eu ouvia o som dos talheres batendo nos pratos de porcelana que eu mesma comprei com o suor do meu trabalho. Eu ouvia a música alta, o tilintar das taças de cristal e os brindes. O meu filho estava brindando a minha ausência. Ele estava dizendo para todos os convidados, para os nossos amigos e parentes, que eu estava viajando, que eu estava descansando em algum lugar luxuoso, enquanto eu batia com as mãos calejadas naquela porta de madeira maciça, implorando por um copo de água limpa. Foram 3 dias de escuridão e desespero. 3 dias em que eu vi o monstro que eu mesma ajudei a criar. Mas o que ele não esperava, o que nenhum deles esperava, era que o destino tem uma forma muito particular de cobrar as dívidas. No 4º dia, quando eu já sentia que minhas forças estavam se esgotando e que aquele quartinho de empregada seria o meu túmulo, o barulho da festa foi interrompido por um grito que não era de alegria. Era o grito de alguém que atravessou o oceano para me buscar. Meu nome é Lourdes Mendonça. Hoje eu tenho 72 anos, e se você me visse na rua, talvez visse apenas mais uma senhora de cabelos brancos caminhando devagar. Mas por trás dessa aparência existe a história de uma mulher que construiu um império de 68 milhões de reais, começando do absoluto zero. Eu não herdei nada. Eu não tive facilidades. O que eu tive foi coragem e um par de pernas que não cansavam de andar. Eu passei 45 anos da minha vida dedicada ao ramo de cosméticos. Comecei vendendo batons e cremes de porta em porta, debaixo de sol e chuva, carregando malas pesadas pelas ladeiras dessa cidade. Eu sei o que é o peso do trabalho e sei o valor de cada centavo que entrou na minha conta. Mas, infelizmente, eu descobri da maneira mais amarga que o dinheiro que constrói paredes e compra luxo também pode despertar os instintos mais perversos naqueles que deveriam nos amar. Meu filho biológico, o Bernardo, foi o meu maior investimento e, ironicamente, o meu maior prejuízo emocional. Ele sempre foi um rapaz de olhos ávidos, mas não pelo trabalho, e sim pelo que o trabalho dos outros poderia proporcionar a ele. Sabe, eu fico pensando em quantas de vocês que estão me ouvindo agora também já passaram por situações onde se sentiram desvalorizadas pela própria família. Às vezes, a gente se doa tanto, faz tanto pelos filhos, que esquece de colocar limites. Se você está se identificando com a minha dor, ou se conhece alguém que passou por algo parecido, eu queria te pedir um favor do fundo do meu coração. Se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já sentiu que alguém estava tentando tirar proveito da sua bondade. Compartilhe essa história com uma amiga, porque muitas vezes o que a gente precisa é saber que não está sozinha. Isso me ajuda a continuar contando esses relatos e, quem sabe, a gente consegue evitar que outras mulheres passem pelo que eu passei. Para você entender como eu fui parar naquele quartinho, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu preciso que você visualize aquela jovem Lourdes, aos 22 anos. Eu não tinha nada, além de um sonho e uma determinação que chegava a ser teimosa. Meu marido, o Adalberto, era um homem bom, mas muito simples. Ele trabalhava em uma oficina e o que ele ganhava mal dava para o aluguel. Foi quando eu decidi que precisava ajudar. Eu me lembro perfeitamente do cheiro do meu primeiro kit de demonstração de cosméticos. Era um cheiro de lavanda e rosas que parecia prometer um futuro melhor. Eu ia de casa em casa, conversando com as mulheres, ouvindo suas histórias, entendendo o que elas queriam para se sentirem mais bonitas. Eu não vendia apenas cremes. Eu vendia autoestima. E eu fazia isso com tanto amor que as vendas começaram a explodir. Eu trabalhava 16 horas por dia. Muitas vezes eu chegava em casa com os pés inchados e as mãos latejando, mas eu olhava para o Bernardo, ainda pequeno, e pensava que ele nunca passaria pelas necessidades que eu passei. Aos 35 anos, eu consegui abrir a minha primeira loja física. Foi um evento que eu nunca vou esquecer. Uma lojinha pequena, nos fundos de um centro comercial, mas era minha.
Dali para a frente, as coisas aconteceram muito rápido. Eu tinha um faro para os negócios que até eu mesma desconhecia. Em poucos anos, aquela lojinha se transformou em uma rede de 18 lojas de cosméticos espalhadas por todo o estado. Eu me tornei a Dona Lourdes dos cosméticos. Era respeitada, admirada, e o dinheiro começou a entrar em grandes quantidades. Mas enquanto os negócios prosperavam, o Bernardo crescia com uma sombra no olhar. Eu e o Adalberto tentamos dar tudo a ele. As melhores escolas, as melhores roupas, viagens. Talvez esse tenha sido o nosso erro. Ele nunca precisou lutar por nada. Para ele, o conforto era um direito divino, não o resultado de um esforço. Ele via as lojas, via o patrimônio crescendo e já se sentia o dono de tudo antes mesmo de eu pensar em me aposentar. O Bernardo era preguiçoso, sempre arrumando desculpas para não trabalhar nas lojas. Ele dizia que o comércio era pequeno demais para os grandes planos que ele tinha, mas esses planos nunca saíam do papel. Ele só queria o status de ser o filho da dona. Foi nessa época que a tragédia bateu à minha porta, mas trouxe consigo um presente disfarçado de dor. Minha sócia e melhor amiga, a Sílvia, que esteve comigo desde a primeira loja, descobriu um câncer agressivo. Foi tudo muito rápido. Em menos de um ano, ela se foi. A Sílvia tinha uma filha de 12 anos, a Natália. O pai da menina tinha sumido no mundo anos antes, e ela não tinha mais ninguém. No leito de morte, a Sílvia segurou a minha mão e, com os olhos cheios de lágrimas, me pediu para não deixar a Natália sozinha. Eu não pensei duas vezes. Eu e o Adalberto adotamos a Natália legalmente. O Bernardo, que na época tinha 16 anos, nunca aceitou a Natália. Ele a via como uma intrusa, uma ameaça à sua herança futura. Mas a Natália era luz. Ela era tudo o que o Bernardo não conseguia ser. Ela era grata por cada prato de comida, por cada livro que eu comprava. Ela ficava comigo na loja depois da escola, querendo aprender como eu organizava o estoque, como eu atendia as clientes. Ela tinha o mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando comecei. Eu dei a ela as mesmas oportunidades que dei ao Bernardo, mas os resultados foram opostos. Enquanto o Bernardo reprovava de ano e se envolvia com amizades duvidosas, a Natália estudava até tarde. Ela se formou em medicina com honras, especializou-se em neurologia e, há 5 anos, ganhou uma bolsa de estudos incrível para trabalhar em um dos maiores hospitais de Barcelona, na Espanha. Eu fiquei com o coração apertado quando ela foi embora, mas estava radiante de orgulho. Ela me ligava todo domingo, sem falta. A gente ficava horas conversando por vídeo. Ela me contava sobre as cirurgias, sobre o frio da Europa, e eu contava sobre as fofocas das lojas. Já o Bernardo só aparecia quando o cartão de crédito estourava ou quando ele tinha alguma ideia de negócio brilhante, que precisava de um aporte financeiro. Ele se casou com a Vanessa, uma mulher que parecia ter sido feita sob medida para ele. Ela era fina, elegante, mas tinha um olhar frio, de quem está sempre calculando o preço de tudo ao seu redor. Eles formavam uma dupla perigosa, movida pela ganância e pela falta de escrúpulos. A minha vida mudou drasticamente há 6 meses, quando o meu querido Adalberto faleceu. Foi um derrame súbito, durante o sono. Eu fiquei devastada. 40 anos de casamento, de uma parceria real. Eu me vi sozinha naquela casa enorme que construímos com tanto carinho. 4 quartos, um jardim maravilhoso, uma piscina que o Adalberto adorava limpar nos fins de semana. Era o nosso refúgio. Mas mal o corpo do meu marido tinha esfriado, o Bernardo já estava sentado na minha sala, com uma pasta debaixo do braço, perguntando sobre o inventário. Ele não me perguntou como eu estava me sentindo, se eu precisava de um abraço ou de um chá. Ele queria saber quanto tempo demoraria para os bens serem liberados. Quando eu expliquei que o testamento do pai era bem claro e que tudo seria dividido igualmente entre eu, ele e a Natália, ele teve um surto de fúria. Ele gritava que a Natália não era sangue do nosso sangue, que ela era uma estranha que tinha se aproveitado da nossa caridade. Eu me mantive firme. Eu disse a ele que a Natália era minha filha tanto quanto ele, e que a justiça seria feita conforme o desejo do pai dele. Ele saiu batendo a porta, e eu senti, pela primeira vez, um medo gelado percorrer a minha espinha. Nos meses seguintes, o assédio foi constante. Ele e a Vanessa vinham em casa quase todos os dias.
Eles começaram com uma conversa mansa, dizendo que eu estava muito velha para morar sozinha, que a casa era perigosa, que eu poderia cair e ninguém ver. Eles sugeriam que eu vendesse a casa, dividisse o dinheiro e fosse morar com eles em um apartamento menor. Mas eu sabia o que eles queriam. Eles queriam colocar as mãos na minha liquidez, nos meus investimentos. Eu resisti o quanto pude. Eu dizia que estava bem, que tinha as minhas funcionárias que me ajudavam, que eu amava as minhas memórias naquela casa. Mas eles não aceitavam um não como resposta. Há cerca de um mês, o tom da conversa mudou. O Bernardo começou a agir de forma estranhamente gentil. Ele trazia flores, a Vanessa trazia doces. Eles diziam que tinham se arrependido da pressão que fizeram e que queriam apenas que eu tivesse um Natal maravilhoso. Eles me convidaram para passar as festas na casa deles. Eu, no fundo da minha carência de viúva, acabei aceitando. Eu queria acreditar que meu filho tinha mudado. Eu queria acreditar naquela fachada de família feliz. No dia 24 de dezembro, eu arrumei uma malinha, peguei os presentes que comprei para os meus netos, que eu via tão pouco, e fiz uma torta de nozes que o Bernardo sempre gostou. Quando cheguei lá, a recepção foi calorosa até demais. A Vanessa me serviu uma taça de vinho logo na entrada. Eu não costumo beber muito, mas ela insistiu tanto, dizendo que era um vinho especial, importado, que eu acabei aceitando. Depois da segunda taça, eu comecei a me sentir estranha. Minha cabeça pesava, minhas pernas pareciam de chumbo. Eu me lembro vagamente do Bernardo me pegando pelo braço e dizendo que eu estava cansada da viagem, que eu precisava de um cochilo antes da ceia. Ele me conduziu por um corredor que eu não conhecia muito bem, nos fundos da casa dele. Ele abriu uma porta e me ajudou a deitar em uma cama estreita. Eu apaguei quase instantaneamente. Quando eu acordei, estava em um breu total. Tentei tatear a parede em busca de um interruptor, mas não encontrei nada. O ar era pesado, com um cheiro de poeira e algo guardado há muito tempo. Meu coração começou a disparar. Eu chamei pelo Bernardo, chamei pela Vanessa, mas o silêncio era a única resposta. Quando finalmente consegui encontrar a porta, eu puxei a maçaneta com força, mas ela não cedeu. Estava trancada por fora. Eu bati, eu gritei, eu usei o resto das minhas forças para tentar fazer algum barulho, mas parecia que eu estava em um mundo paralelo. Eu estava trancada no quartinho de empregada da casa do meu próprio filho e o que viria a seguir seria o maior teste da minha vida. Eu passei horas ali, no escuro, tentando entender como o amor de uma mãe poderia ser retribuído com tamanha crueldade. Eu ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo do meu pesadelo de 4 dias. Sabe, quando eu olho para trás e penso naquelas primeiras vendas, eu lembro de como as minhas mãos ficavam marcadas pelas alças das sacolas plásticas. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro para ônibus todo dia, então eu andava quilômetros. Eu conhecia cada calçada esburacada desse bairro. E eu sorria, mesmo quando a pessoa fechava a porta na minha cara, antes mesmo de eu dizer bom dia. Eu aprendi ali que o não a gente já tem, a gente vai atrás é do sim. E foi com esses sims arrancados a ferro e fogo que eu comecei a construir o que hoje o Bernardo chama de herança. Engraçado, não é? Ele chama de herança algo que ele nunca ajudou a carregar nem uma caixa de sabonete. Eu me lembro de uma vez, o Bernardo devia ter uns 10 anos, e eu estava virada, sem dormir, organizando o estoque da primeira lojinha porque não tinha dinheiro para pagar funcionária. Ele entrou no depósito, olhou para aquele monte de caixas e me perguntou: "Mãe, por que você trabalha tanto? Por que a gente não pode só viajar como os pais do meu amigo?" Eu parei, olhei para ele e disse: "Meu filho, eu trabalho para que você tenha um futuro, para que você nunca precise pedir nada para ninguém." Eu achei que estava ensinando o valor da independência, mas hoje eu percebo que eu só estava ensinando a ele que o conforto vinha fácil, que a mãe sempre daria um jeito. Eu o poupei das dificuldades da vida, e fazendo isso, eu tirei dele a chance de se tornar um homem de verdade. Eu criei um parasita que se alimentava do meu esforço. E a Vanessa? A Vanessa foi o tempero que faltava nessa mistura amarga. Ela veio de uma família que tinha nome, mas não tinha mais um tostão furado. Ela aprendeu cedo a usar o charme e a manipulação para conseguir o que queria. Quando ela conheceu o Bernardo e percebeu o patrimônio que eu tinha,
Ela viu ali a sua galinha dos ovos de ouro. Eu me lembro do dia em que o Bernardo a levou para jantar na minha casa pela primeira vez. Ela usava um vestido que custava mais do que o faturamento de uma das minhas lojas em um dia ruim. Ela olhava para os meus móveis, para os meus quadros, com uma cobiça que ela nem tentava esconder. Naquela noite, quando eles foram embora, o Adalberto me disse: Lourdes, tome cuidado com essa moça. Ela não olha para o Bernardo. Ela olha para o que o Bernardo tem. Eu, na minha cegueira de mãe, achei que era apenas o jeito dela, que ela era ambiciosa e que isso faria o Bernardo acordar para a vida e trabalhar. Como eu estava errada. A Natália, por outro lado, sempre foi o meu porto seguro. Eu me lembro de quando ela chegou na nossa casa depois que a Sílvia faleceu. Ela era uma menina de 12 anos, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando uma boneca velha contra o peito. O Bernardo, com 16, nem olhou para ela, mas eu a abracei e senti que naquele momento Deus estava me dando uma segunda chance de ser mãe, de uma forma diferente. Eu me lembro de cada noite em que eu sentei ao lado da cama dela para ajudá-la com os deveres de escola. Ela tinha uma sede de aprender que me emocionava. Ela dizia: Tia Lourdes, eu quero ser médica para curar as pessoas, para que ninguém sofra como a minha mãe sofreu. E ela conseguiu. Cada etapa, cada prova, cada plantão que ela fazia na faculdade, ela me ligava para contar. Ela nunca me pediu 1 centavo além do necessário para os estudos. Ela fazia questão de trabalhar como monitora, de fazer bicos, só para sentir que estava conquistando o seu espaço. Quando ela foi para a Espanha, eu senti como se um pedaço de mim estivesse atravessando o oceano. Mas eu sabia que o mundo era pequeno para ela. Voe, minha filha, eu disse no aeroporto. Voe alto, que eu vou estar aqui batendo palmas. E ela voou, mas ela nunca esqueceu o ninho. Todo domingo, às 10 da manhã, o meu celular tocava. Eram as 2 horas mais felizes da minha semana. A gente falava de tudo. Ela se preocupava com a minha saúde, com o meu coração, com a minha solidão depois que o Adalberto se foi. O Bernardo? O Bernardo morava a 10 minutos da minha casa e passava meses sem me dar um oi, a menos que o carro dele precisasse de manutenção ou a conta do condomínio estivesse atrasada. E foi com esse histórico, com essa diferença gritante entre os dois, que eu cheguei naquela véspera de Natal na casa do meu filho. Eu entrei naquela sala achando que ia ter um momento de paz. Eu trouxe presentes caros para os netos, trouxe a torta, trouxe o meu melhor sorriso. Mas o que eu recebi foi um cálice de veneno. Aquele vinho, eu ainda consigo sentir o gosto metálico dele no fundo da minha garganta. Quando eu acordei naquele quartinho, a primeira coisa que eu senti foi o frio. Um frio que vinha do chão de cimento e subia pelas minhas pernas. Eu estava deitada em um colchão fino que cheirava a urina e mofo. Não tinha lençol, não tinha travesseiro. Apenas uma manta áspera que pinicava a pele. Eu me levantei tonta, cambaleando. A escuridão era tão densa que eu não conseguia enxergar a palma da minha mão. Eu tateei as paredes descascadas até encontrar a porta. Eu bati. Bati até os meus nós dos dedos ficarem em carne viva. Bernardo, Vanessa, o que está acontecendo? Me tirem daqui. Mas o que eu ouvia do outro lado era o som abafado de música de Natal. Jingle bells tocando ao fundo, enquanto eu, a dona de tudo aquilo, estava trancada como um animal. Eu comecei a chorar. Um choro de velhice, um choro de quem se sente traída no âmago da alma. Eu me sentei no chão e abracei meus joelhos. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu perguntava para o vazio. O primeiro dia foi o mais longo. A sede começou a apertar. Eu encontrei um banheiro minúsculo, um cubículo com um vaso sanitário sem assento e uma torneira que pingava. Eu abri a torneira, e a água que saiu era cor de barro, com um cheiro forte de ferrugem. Eu não tive escolha. Eu usei as mãos para aparar aquela água, e bebi. Cada gole era uma humilhação. Eu pensava nas taças de cristal que eu tinha na minha casa, na água mineral gelada que eu sempre tive à disposição. E ali eu estava, bebendo água de tanque para não morrer de sede na casa do meu filho. No segundo dia, o barulho da festa aumentou. Eu ouvia vozes conhecidas. Eu ouvia a voz da minha cunhada, a voz de alguns vizinhos. Eles estavam rindo. Eu ouvia o Bernardo dizer, com aquela voz empolada: "Pois é, a mamãe decidiu fazer um cruzeiro de última hora.
Ela estava precisando de um descanso, sabe como é? A idade pesa. Ele mentia com uma facilidade que me dava náuseas. Ele estava vendendo a minha ausência enquanto me mantinha prisioneira a poucos metros de distância. Eu gritei. Eu gritei o mais alto que meus pulmões de 72 anos permitiam. Eu bati com um sapato na porta, mas a música era propositalmente alta. Eles tinham colocado uma caixa de som no corredor que levava ao quartinho. Ninguém me ouvia. Eu era um fantasma na minha própria vida. Foi no final do segundo dia que a porta se abriu apenas um fresta. A luz do corredor me cegou por um momento. Eu vi a silhueta da Vanessa. Ela não entrou. Ela ficou ali, com um lenço perfumado no nariz, como se o cheiro do quarto a incomodasse. Ela jogou um papel no chão e uma caneta. Dona Lourdes, vamos parar com esse drama, ela disse, com uma voz fria que eu nunca vou esquecer. O Bernardo só quer o que é dele por direito. A senhora já viveu muito, já aproveitou muito. Agora é a nossa vez. Assina essa procuração, dando plenos poderes ao seu filho sobre as contas e os imóveis, e a gente te tira daqui e te leva para uma clínica de repouso maravilhosa. Vai ser melhor para todo mundo. Clínica de repouso? Eu respondi com a voz rouca. Vocês querem me internar em um asilo? Depois de tudo o que eu fiz por vocês? A Vanessa deu uma risadinha curta. Não é um asilo, é um lugar de alto padrão, mas a senhora só vai para lá se assinar. Se não assinar, vai continuar aqui. E eu garanto que a comida aqui não é nada boa. Ah, esqueci, não tem comida. Ela fechou a porta e a chave girou na fechadura. O barulho do metal batendo no metal foi como um tiro no meu peito. Eu peguei aquele papel na mão. Era uma procuração completa. Se eu assinasse aquilo, eu estaria entregando a minha vida, a minha liberdade e o futuro da Natália nas mãos daqueles monstros. Eu rasguei o papel no meio. Eu podia estar velha, eu podia estar com fome, eu podia estar com sede, mas eu ainda era Lourdes Mendonça. Eles achavam que tinham me quebrado, mas eles não conheciam a mulher que vendeu batom de porta em porta para erguer um império. O terceiro dia foi o pior. A fome era uma dor constante no estômago, como se algo estivesse me roendo por dentro. Eu comecei a ter febre. O frio do chão parecia agora um calor insuportável. Eu tive alucinações. Eu via o Adalberto sentado no canto do quarto, me olhando com tristeza. Eu via a Sílvia me estendendo a mão. Eu comecei a rezar. Eu rezava não para ser salva, mas para que a Natália não sofresse quando soubesse o que aconteceu comigo. Eu tinha certeza de que eu não sairia dali viva. O plano deles era claro, me deixar definhar até eu ceder, ou até eu morrer de causas naturais, devido à idade e à fraqueza. E quem iria desconfiar? Eu era uma idosa, viúva recente, que tinha ido viajar. Eu me arrastei até a torneira mais uma vez. A água parecia ainda mais suja. Eu bebi e vomitei logo em seguida. Eu estava perdendo a noção do tempo. O som da música lá fora continuava, uma festa interminável que parecia zombar da minha agonia. Eu ouvia os fogos de artifício. Era a noite do dia 26, talvez? Eu não sabia mais. Eu só sabia que cada batida do meu coração era um esforço monumental. Eu me deitei no colchão e fechei os olhos. Natália, eu sussurrei. Minha filha, me perdoa por não ter sido mais forte. Eu me preparei para o fim. Eu entreguei a minha alma. Mas o que eu não sabia é que naquele exato momento, a milhares de quilômetros de distância, um coração estava inquieto. A Natália tinha tentado me ligar no dia 24 e o celular deu desligado. Ela tentou no dia 25 e nada. Ela ligou para o Bernardo e ele, com aquela arrogância de sempre, disse que eu tinha decidido viajar para uma estância hidromineral e que tinha esquecido o celular em casa. Mas a Natália conhecia a mãe que tinha. Ela sabia que eu nunca, em hipótese alguma, ficaria 3 dias sem falar com ela, especialmente no Natal. Ela sabia que eu era metódica, que eu carregava o celular até para ir à padaria. Aquela mentira do Bernardo foi o fio da meada que ela começou a puxar. Ela não pensou 2 vezes. Ela não ligou de novo. Ela não mandou mensagem. Ela foi até o hospital onde trabalhava, pediu uma licença de emergência, pegou as economias que tinha e comprou a primeira passagem para o Brasil que encontrou. Foram 11 horas de voo, 11 horas de agonia, cruzando o Atlântico com uma certeza crescendo no peito. Algo de muito errado estava acontecendo com a mãe dela. Ela desembarcou no aeroporto de Cumbica no dia 27 pela manhã. Ela não foi para a casa dela, ela não foi para um hotel. Ela pegou um táxi e deu o endereço da casa do Bernardo.
Ela não ia bater na porta como uma visita. Ela ia entrar como uma força da natureza. Enquanto isso, eu estava ali, jogada naquele quartinho, ouvindo o som dos meus próprios pulmões chiando. Eu sentia que a vida estava se esvaindo. O silêncio na casa tinha voltado. A festa tinha acabado. Eu ouvia apenas o som de alguém lavando a louça, o barulho dos pratos sendo guardados. Provavelmente a Vanessa, limpando os vestígios da comemoração que ela fez com o meu dinheiro. Eu fechei os olhos e esperei. Mas o silêncio foi quebrado por um estrondo. O som de um carro freando bruscamente na frente da casa. O som de uma campainha sendo tocada freneticamente. E então, a voz que eu achei que nunca mais ouviria. Uma voz que atravessou as paredes, atravessou o meu desespero e chegou até mim como um sopro de vida. Onde está a minha mãe? Era ela, a minha pequena Natália, a minha médica, a minha filha. Ela estava ali. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. Eu caí de lado, batendo a cabeça na parede. A dor me deu um último lampejo de adrenalina. Eu me arrastei até a porta. Eu usei o que restava da minha voz. Um som que saiu mais como um gemido do que como um grito. Natália, aqui! Eu bati na porta com a palma da mão. 1, 2, 3 vezes. O som foi fraco, mas para quem está procurando com o coração, foi mais alto que um trovão. Do outro lado, o caos se instalou. Eu ouvia o Bernardo tentando gaguejar uma explicação. Natália, o que você está fazendo aqui? Eu já te disse, a mamãe viajou. Mas a Natália não era mais aquela menina órfã de 12 anos. Ela era uma mulher decidida. Cale a boca, Bernardo. O carro dela está na garagem. As chaves dela estão aqui no aparador. Eu conheço o cheiro da comida da minha mãe e eu sinto que ela está nesta casa. Onde ela está? Eu ouvi passos pesados, o som de algo sendo derrubado. Sai da minha frente! A Natália gritou. Ela estava percorrendo a casa, abrindo portas, gritando o meu nome. E eu, ali, presa no último lugar que alguém procuraria. Natália! Nos fundos! Eu consegui gritar um pouco mais alto. Eu ouvi quando ela chegou ao corredor dos fundos. Eu ouvi quando ela parou na frente da porta do quartinho. Mãe? Mãe, é você? Sou eu, minha filha. Me tira daqui. Eu não aguento mais. O Bernardo chegou logo atrás, tentando segurá-la. Natália, você enlouqueceu? Esse quarto está trancado porque está com infiltração. Não tem ninguém aí. Mas a Natália viu a chave na mão dele. Ou melhor, ela viu o desespero nos olhos dele. Ela não esperou ele abrir. Ela olhou em volta, pegou um vaso de cerâmica pesado que estava em um pedestal no corredor e, com uma força que vinha de gerações de mulheres fortes, ela arremessou o vaso contra a fechadura. O barulho foi ensurdecedor. A madeira estalou, mas não abriu. Ela chutou a porta. 1, 2 vezes. O Bernardo tentou puxá-la pelo ombro e ela desferiu um tapa no rosto dele que o fez recuar. Encosta em mim de novo e eu acabo com você. Ela rugiu. Ela deu um último chute com toda a alma e a porta finalmente cedeu. A luz inundou o quartinho. E lá estava eu. Uma mulher que há 4 dias era uma empresária orgulhosa, agora reduzida a um amontoado de ossos e roupas sujas no chão de um cativeiro. Quando os olhos da Natália encontraram os meus, eu vi o mundo parar. Ela caiu de joelhos ao meu lado. Ela não se importou com o cheiro. Ela não se importou com a sujeira. Ela me envolveu nos braços e começou a chorar um choro desesperado. Mãe, meu Deus, o que eles fizeram com você? Eu só conseguia soluçar. Eu estava salva. O pesadelo físico tinha acabado, mas a batalha estava apenas começando. E a Natália, com o estetoscópio que ela sempre carregava na bolsa e o coração de uma leoa, estava pronta para a guerra. Ela olhou por cima do ombro para o Bernardo, que estava pálido como um defunto na porta, e a voz dela saiu baixa, mas cortante como uma navalha. Você não tem noção do tamanho do erro que você cometeu. Eu vou destruir a sua vida, pedaço por pedaço. Eu lembro que naquele momento o ar do corredor parecia gelado, mas o toque da Natália era como um cobertor quente me devolvendo a consciência. Ela me tirou dali como se eu fosse uma criança, me carregando nos braços com uma força que eu não sabia de onde vinha. Eu pesava pouco, é verdade. Aqueles dias sem comer e bebendo água suja tinham me transformado em um espectro, uma sombra do que eu era.
O Bernardo tentou se aproximar, gaguejando algo sobre exagero e mal-entendido, mas a Natália nem olhou para ele. Ela apenas disse: "Se você der mais um passo, eu chamo a polícia agora mesmo, e eu garanto que você não vai ver o sol nascer fora de uma cela." Ela me levou direto para o carro dela, um carro alugado que ela pegou no aeroporto, e voamos para o hospital onde ela tinha contatos. Eu estava em choque. Meu corpo tremia tanto que os dentes batiam uns nos outros. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava seca, arranhando, e a febre começava a nublar a minha visão de novo. Mas eu sentia o cheiro do perfume dela, aquele mesmo cheiro de baunilha que ela usava desde menina, e aquilo me dava a certeza de que eu não ia morrer. Não hoje. Chegando no hospital, a Natália assumiu o comando. Ela não era mais apenas a minha filha. Ela era a doutora Natália Mendonça, neurologista respeitada. Ela gritava ordens, exigia exames, e em poucos minutos eu estava cercada por enfermeiros, agulhas e soro. Eu ouvia os termos técnicos: desidratação severa, princípio de pneumonia, infecção urinária por causa da água contaminada, escoriações nos pulsos e nos pés. Cada diagnóstico era uma facada no meu coração de mãe. Como o Bernardo pôde? Como o menino que eu ensinei a andar, que eu levei no colo para o hospital tantas vezes quando tinha febre, pôde me deixar naquela situação? Fiquei internada por 6 dias. 6 dias em que a Natália não saiu do meu lado nem por um segundo. Ela dormia na poltrona, comia lanches rápidos e passava o tempo todo no telefone. Eu via que ela estava tramando algo. Ela anotava nomes, fazia planilhas, ligava para pessoas que eu não via há anos. Foi aí que eu percebi que a minha salvação não seria apenas física. A Natália estava preparando o terreno para a justiça. E para isso, ela trouxe para o jogo as pessoas certas. Ela sabia que para derrubar um monstro como o Bernardo não bastava apenas a verdade. Precisávamos de provas incontestáveis e de aliados que tivessem o mesmo senso de justiça que nós. O primeiro aliado a aparecer no quarto do hospital foi o Dr. Ricardo. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos e um olhar que parecia atravessar as pessoas. O Ricardo foi o advogado da minha empresa por mais de 30 anos. Ele conhecia cada contrato, cada conta bancária e, mais importante, ele tinha sido o melhor amigo do meu marido, o Adalberto. Quando ele entrou no quarto e me viu naquela cama, tão frágil, eu vi as mãos dele se fecharem em punho. Ele se aproximou, beijou a minha mão e disse: "Lourdes, minha querida, o Adalberto estaria orgulhoso da Natália, mas ele estaria com o coração partido pelo que aquele rapaz fez. Não se preocupe. O que o Bernardo fez não foi apenas uma crueldade familiar, foi uma série de crimes graves. E eu vou garantir que ele pague por cada segundo que você passou naquele quarto." O Dr. Ricardo tinha uma função muito clara. Ele seria o cérebro jurídico por trás da nossa retaliação. Ele começou a investigar as contas do espólio do Adalberto e as minhas contas pessoais. E o que ele descobriu foi de revirar o estômago. O Bernardo não tinha apenas me trancado. Ele estava limpando as minhas reservas. Enquanto eu estava lá, batendo na porta por um copo de água, ele estava usando o meu cartão para pagar a festa de Natal de luxo, comprando vinhos de R$ 1.000 e joias para a Vanessa. Ele tinha falsificado a minha assinatura em 3 cheques de alto valor nos últimos 2 meses, desviando um total de R$ 45.000 para contas de laranjas. Ele estava se preparando para o dia em que eu não estaria mais aqui, mas decidiu acelerar o processo da forma mais vil possível. Mas não era só de papéis que precisávamos de testemunhas. E foi aí que a Natália trouxe a Maria. A Maria trabalhou na minha casa por 20 anos. Ela era a alma daquela residência. Conhecia cada canto e cada segredo. Quando o Adalberto morreu e o Bernardo começou a se meter na casa, ele demitiu a Maria sem dar nenhuma explicação, apenas para colocar funcionários novos que fossem leais a Vanessa. A Maria morava em um bairro humilde, mas quando a Natália a encontrou e contou o que tinha acontecido, a mulher não hesitou. Ela apareceu no hospital com os olhos cheios de lágrimas. A Maria tinha visto o Bernardo e a Vanessa cochichando nos cantos meses antes de tudo acontecer. Ela tinha ouvido a Vanessa dizer que a velha já tinha vivido demais e que aquele dinheiro estava mofando no banco. A Maria tinha sido humilhada por eles, mas guardou tudo.
Ela se tornou a nossa testemunha ocular sobre o comportamento abusivo e as ameaças veladas que eu vinha sofrendo. Ela sabia onde a Vanessa escondia as coisas que roubava de mim. O papel da Maria era humano. Era o relato da convivência que mostraria ao juiz que aquilo não foi um incidente isolado, mas um plano orquestrado com frieza e maldade. Eu me lembro de uma tarde, no quarto dia de internação, quando o Dr. Ricardo e a Natália sentaram comigo para traçar o plano final. Eu ainda estava fraca, mas a minha mente estava começando a clarear. A raiva estava substituindo a tristeza. Eu olhei para eles e perguntei: o que a gente faz agora? Eu não quero mais ver o Bernardo. Eu não quero que ele chegue perto de mim. A Natália segurou a minha mão e disse: Mãe, você não vai precisar ver ele. Nós vamos deixar a polícia fazer o trabalho dela. Mas antes, nós vamos tirar tudo o que ele acha que tem. Ele acha que a herança é dele? Ele vai descobrir que o crime não compensa. O Dr. Ricardo explicou que, por causa da gravidade do cárcere privado, agravado pelo fato de eu ser idosa e ter ficado sem água e comida, o crime era considerado hediondo. Além disso, as provas de estelionato e falsificação de documentos eram robustas. A Natália já tinha registrado o boletim de ocorrência no dia em que me tirou daquela casa. A perícia tinha ido ao local e encontrado o quartinho, os restos da água suja e o papel da procuração rasgado que eu tinha deixado no chão. Eles tinham as digitais da Vanessa e do Bernardo na porta e no papel. Eles estavam encurralados, mas a Natália queria mais. Ela queria que eles sentissem o peso da queda. Ela descobriu que a Vanessa estava tentando vender algumas joias de família que tinham sumido do meu cofre logo após o enterro do Adalberto. Joias que tinham um valor sentimental imenso para mim. A Natália, com a ajuda de um detetive particular que o Dr. Ricardo contratou, rastreou essas joias até um brechó de luxo, onde a Vanessa era cliente assídua. O detetive conseguiu fotos da Vanessa entregando as peças e recebendo o dinheiro em espécie. Mais uma prova de roubo e receptação. Enquanto eu me recuperava fisicamente, sentindo o soro entrar nas minhas veias e a comida do hospital, que parecia um banquete depois daqueles dias de fome, me devolvendo a cor, eu via a engrenagem da justiça girando. O Dr. Ricardo entrou com um pedido de interdição temporária dos bens do Bernardo, bloqueando tudo o que ele tinha recebido do pai. A casa onde eles moravam, que eu tinha ajudado a pagar o aluguel e as contas, foi notificada. Eu dei a ordem para cancelar todos os pagamentos. Eles iam sentir o que era ficar sem teto e sem dinheiro, assim como tentaram fazer comigo. Eu me lembro de uma noite em que eu não conseguia dormir, e a Natália estava ali, lendo um livro à luz do abajur. Eu a chamei baixinho e perguntei: Filha, como você sabia? Como você sentiu que eu estava em perigo? Ela fechou o livro, sentou na beira da cama e acariciou o meu rosto. Mãe, o coração de quem ama não se engana. Quando você não me atendeu no dia 24, eu senti um aperto no peito que não passava. Quando o Bernardo mentiu sobre a viagem, eu soube na hora. Você nunca viajaria sem me mandar uma foto da mala, sem me perguntar se eu queria alguma coisa. O Bernardo sempre foi burro, mãe. Ele achou que o dinheiro comprava o silêncio das pessoas, mas ele esqueceu que o amor é a única coisa que ninguém consegue calar. Naquela noite, eu chorei. Mas não foi um choro de dor, foi um choro de alívio. Eu tinha criado um monstro, sim, mas eu também tinha acolhido um anjo. E a diferença entre eles não era o sangue, era a alma. O sangue do meu sangue estava tentando me matar, enquanto a filha que a vida me deu estava movendo céus e terra para me manter viva e fazer justiça. Eu percebi que a herança mais valiosa que eu tinha construído não eram os 68 milhões de reais, mas sim o caráter daquela mulher que estava ali comigo. No sexto dia, recebi alta. Mas eu não voltei para a minha casa. A Natália tinha alugado um apartamento mobiliado em um prédio com segurança máxima, um lugar onde o Bernardo jamais conseguiria entrar. O Dr. Ricardo já tinha conseguido uma medida protetiva. Se o Bernardo ou a Vanessa chegassem a menos de 500 metros de mim, seriam presos imediatamente. Era o começo da nossa nova vida, mas também era o começo do fim para eles. No dia seguinte à minha saída do hospital, a polícia bateu na porta da casa do Bernardo. Eles tinham mandados de prisão preventiva. A cena foi descrita para mim depois pela Maria, que estava por perto para ver a justiça ser feita.
O Bernardo saiu de pijama, tentando gritar que era um cidadão de bem, que tudo aquilo era uma perseguição da estrangeira, como ele chamava a Natália. A Vanessa tentou esconder as joias que ainda restavam dentro da bolsa, mas os policiais foram mais rápidos. Eles foram levados algemados sob o olhar dos vizinhos, os mesmos vizinhos que dias antes estavam na festa brindando a minha suposta viagem. O castelo de cartas deles tinha caído. E o que viria a seguir seria o confronto final, onde cada mentira seria desmascarada e cada centavo roubado seria cobrado com juros de dignidade. Eu estava pronta para retomar o controle da minha história. Eu não era mais a prisioneira do quartinho de empregada. Eu era a dona da minha vida. E tinha uma leoa ao meu lado para garantir que ninguém mais encostaria um dedo em mim. Estar em segurança é um sentimento estranho quando o perigo veio de dentro de você. No apartamento que a Natália alugou, o silêncio era tão profundo que às vezes eu chegava a me estranhar. Eu passava horas sentada na varanda, olhando o movimento dos carros lá embaixo, sentindo o sol bater no meu rosto, e ainda parecia que eu conseguia ouvir, bem lá no fundo da memória, o som daquela música de Natal abafada e o barulho da torneira pingando no quartinho. A recuperação não é só tirar o soro do braço e voltar a comer. A recuperação é convencer a sua alma de que o pesadelo realmente acabou. A Natália, com aquela paciência de anjo e a firmeza de uma médica experiente, não me deixava entregar à tristeza. Ela preparava cada refeição com um cuidado que me fazia chorar. Eram sopas nutritivas, sucos naturais, tudo o que eu precisava para que o meu corpo, que tinha perdido quase 7 quilos naqueles 4 dias, voltasse a ter forças. Mas, enquanto o meu corpo se curava, a engrenagem da justiça que o Dr. Ricardo e a Natália montaram não parava um segundo. O doutor Ricardo vinha nos visitar quase todas as noites, sempre com uma pasta cheia de papéis novos. Ele não queria me assustar, mas ele dizia que eu precisava saber a extensão do que o Bernardo e a Vanessa estavam planejando. E, minha querida, se eu achava que o cárcere privado tinha sido o pior de tudo, eu estava redondamente enganada. A crueldade deles não tinha limites. O doutor Ricardo, com a ajuda de um perito contábil, descobriu que o Bernardo já vinha desviando dinheiro das minhas contas há mais de 1 ano, muito antes do meu marido falecer. Ele aproveitava a minha confiança, pegava cartões que eu deixava na gaveta, falsificava assinaturas em autorizações bancárias. Ele estava sangrando o meu patrimônio aos poucos, como um carrapato que se alimenta sem que o hospedeiro perceba. O que mais me doeu, entre todas as descobertas, foi um documento que o doutor Ricardo encontrou no computador pessoal do Bernardo, que a polícia apreendeu. Era uma pesquisa sobre clínicas de repouso para pacientes com demência avançada. Eles não queriam apenas me internar, eles queriam me declarar incapaz. Eles estavam montando um dossiê falso, com a ajuda de um médico de caráter duvidoso que a Vanessa conhecia, para dizer que eu estava perdendo a lucidez, que eu era um perigo para mim mesma. O plano deles era me trancar naquele quarto até que eu assinasse a procuração, e depois me despachar para um lugar onde ninguém pudesse me visitar, onde eu seria dopada e esquecida enquanto eles desfrutavam de cada centavo que eu levei 45 anos para ganhar. Quando eu li aquilo, eu senti uma náusea tão forte que precisei correr para o banheiro. O meu próprio filho estava planejando a minha morte em vida. A Natália me segurou enquanto eu vomitava toda a minha decepção. "Não chora por ele, mãe", ela dizia, com os olhos brilhando de uma determinação que me dava coragem. "Ele não é o seu filho. O seu filho morreu quando ele decidiu que o dinheiro valia mais do que a sua vida. Agora, o que está na frente da gente é um criminoso. E é assim que vamos tratá-lo." E foi com esse espírito que nos preparamos para o momento que eu mais temia e, ao mesmo tempo, mais precisava: o dia da acareação na delegacia. O doutor Ricardo disse que seria importante eu dar o meu depoimento presencialmente, para que o delegado visse a minha lucidez e a gravidade das sequelas físicas que eu ainda carregava. O dia da delegacia amanheceu nublado. Eu me vesti com cuidado. Usei um conjunto de linho azul, o preferido do Adalberto, e coloquei um par de brincos de pérola que ele me deu quando abrimos a nossa 10ª loja. Eu queria parecer a empresária que eu sempre fui, não a vítima que eles tentaram criar. A Natália me deu o braço e o Dr. Ricardo nos acompanhou. Quando entramos na sala de depoimentos, o ar parecia pesado. E então, a porta lateral se abriu
e os policiais trouxeram o Bernardo. Ele estava diferente. Não era mais aquele homem arrogante, sempre com roupas de marca e o cabelo impecável. Ele estava com o uniforme da prisão, as mãos algemadas para a frente, o rosto pálido e uma barba por fazer que lhe dava um aspecto sombrio. Quando os olhos dele encontraram os meus, eu senti um baque no peito. Por um segundo, eu vi o menino que eu carreguei no colo, o menino que tinha medo do escuro. Mas esse segundo passou rápido quando ele abriu a boca. "Mãe, você tem que tirar a gente daqui!" Ele gritou, tentando se projetar para a frente, mas sendo contido pelos policiais. "A Natália enlouqueceu você. Ela quer ficar com tudo. Aquilo tudo foi uma brincadeira, mãe. A gente só queria que você descansasse. Você estava estressada desde que o pai morreu." O delegado bateu na mesa. "Cale-se, senhor Bernardo. A senhora Lourdes está aqui para prestar depoimento, e o senhor só falará quando for solicitado." Eu respirei fundo. Olhei para o Bernardo, olhei para as algemas e depois olhei para o delegado. Minha voz saiu firme, com uma calma que veio de um lugar muito profundo da minha alma. Eu comecei a narrar cada detalhe. Contei do vinho que a Vanessa me serviu. Contei da sensação de desmaio. Contei de quando acordei no escuro. Eu descrevi o cheiro do quartinho, o gosto da água suja da torneira, a dor da fome que parecia um bicho me comendo por dentro. Eu contei como eu ouvia as risadas dele lá fora enquanto eu implorava por ajuda. O Bernardo começou a rir. Uma risada nervosa, debochada. "Mentira! Ela está inventando tudo! Ela sempre foi dramática. Delegado, olha para ela. Ela é uma velha caduca. Ela nem sabe o que está dizendo." Nesse momento, o Dr. Ricardo se levantou e colocou um tablet sobre a mesa do delegado. "Com licença, senhor delegado. Gostaria que o acusado visse o resultado da perícia técnica no celular dele e no da esposa." Ele deu o play em um áudio. Era uma gravação de uma conversa entre o Bernardo e a Vanessa, feita pelo sistema de segurança da própria casa deles, que o Bernardo achava que estava desligado. No áudio, a voz da Vanessa era clara. "Se ela não assinar até amanhã, a gente para de dar água. O médico disse que em 3 dias sem água, o corpo começa a falhar. Vai parecer morte natural, desidratação por causa da idade." E a voz do Bernardo respondia: "Eu só quero que isso acabe logo. Eu preciso de 5 milhões para pagar aquele agiota, senão eles vão quebrar minhas pernas. A velha já viveu demais, agora é a nossa vez." O silêncio que se seguiu na sala foi cortante. O Bernardo ficou roxo, depois branco. Ele olhou para o tablet como se fosse um monstro prestes a devorá-lo. Eu fechei os olhos e senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Não era tristeza pelo que ele disse. Era o som final da minha ilusão de mãe se quebrando. Não havia mais volta. Ali, diante daquelas provas, eu percebi que o meu filho biológico nunca existiu da forma que eu imaginei. Ele era um estranho que compartilhava o meu DNA. Nada mais. O confronto continuou por mais de 2 horas. O Dr. Ricardo apresentou as provas das transferências bancárias, as fotos das joias roubadas, os depoimentos da Maria e de outros funcionários que viram a movimentação estranha na casa. A cada prova apresentada, o Bernardo se encolhia mais na cadeira. Ele tentou colocar a culpa toda na Vanessa, dizendo que ela o tinha manipulado, que ela era a mente por trás de tudo. "Foi ela, mãe. Ela disse que você não ia se importar, que você queria nos ajudar." Eu me levantei. Meus joelhos tremiam, mas minha coluna estava ereta. Eu me aproximei da mesa, ficando frente a frente com ele. O delegado não me impediu. "Bernardo", eu disse, quase em um sussurro, mas que ecoou por toda a sala. "Eu te dei o meu amor, o meu tempo e o meu suor. Eu construí um império para que você tivesse uma vida digna. E você me deu um quartinho de empregada e uma sentença de morte. Você não é meu filho. Você é apenas uma sombra de ganância que passou pela minha vida. A partir de hoje, você não tem mãe. Você tem uma credora que vai cobrar cada centavo e cada lágrima que você me fez derramar." Ele tentou falar, tentou chorar, mas as lágrimas dele não me comoviam mais. Eu virei as costas e saí daquela sala sem olhar para trás. A Natália me esperava no corredor com um copo de água e um abraço forte. Ali, no corredor frio da delegacia, eu senti que a minha verdadeira família estava presente. O Dr. Ricardo saiu logo depois, com um sorriso discreto. "O juiz acabou de decretar a prisão preventiva sem direito à fiança, Lourdes. Eles vão para o presídio estadual ainda hoje. A justiça estava sendo feita.
mas o custo era alto. Eu precisava agora lidar com as consequências práticas de tudo isso. O doutor Ricardo já tinha dado entrada no processo de deserdação. No Brasil, é difícil deserdar um filho, mas em casos de crime hediondo e tentativa de homicídio ou abandono material e moral, a lei permite. E nós tínhamos provas de sobra. Eu alterei o meu testamento naquela mesma semana. 80% de tudo o que eu conquistei iria para a Natália, a filha que me salvou. Os outros 20% eu decidi destinar para uma fundação de apoio a idosos vítimas de violência doméstica. Eu queria que o meu dinheiro, que quase causou a minha morte, servisse para dar vida e dignidade a outras mulheres que não tiveram a mesma sorte de ter uma Natália em suas vidas. Mas as consequências para o Bernardo e para a Vanessa não pararam na prisão. O Dr. Ricardo descobriu que o Bernardo tinha feito dívidas imensas em nome da minha empresa, usando procurações falsas que ele mesmo fabricou. Ele tinha dado a nossa casa principal, a casa onde eu vivi com o Adalberto por 40 anos, como garantia em um empréstimo com juros abusivos. Quando a notícia da prisão dele saiu nos jornais, os credores caíram em cima como urubus. Eles perderam tudo. O apartamento luxuoso onde moravam era alugado e os móveis eram financiados. Em menos de um mês, a Vanessa viu o seu mundo de aparências desmoronar. Ela, que sempre desdenhou de quem trabalhava, agora estava em uma cela comum, dividindo o espaço com pessoas que ela sempre olhou por cima do ombro. O Bernardo, por sua vez, descobriu que na prisão o nome Lourdes Mendonça não significava nada. Ele não tinha mais o cartão de crédito da mamãe para subornar ninguém. Ele estava sozinho, enfrentando o julgamento dos outros detentos, que têm um código de honra muito próprio quando se trata de crimes contra a própria mãe. Ele me mandou cartas, dezenas delas, cartas escritas em papel de pão, com caligrafia trêmula, pedindo perdão, dizendo que estava doente, que a Vanessa o tinha drogado para ele concordar com o plano. Eu nunca respondi. Eu nunca li nenhuma delas até o fim. A Natália as guardava em uma caixa, para o caso de precisarmos de mais provas de manipulação futuramente. Enquanto eles apodreciam na cadeia, eu comecei o meu processo de cura definitiva. Eu decidi que não queria mais morar naquela casa cheia de memórias que agora estavam manchadas. Eu a vendi. Vendi por um valor excelente para uma família jovem, com crianças que iam correr por aquele jardim e apagar os fantasmas que o Bernardo deixou lá. Eu peguei as minhas coisas mais queridas, as fotos, os livros do Adalberto, as minhas primeiras amostras de perfume, e me mudei definitivamente para o apartamento ao lado do da Natália. A vida agora tinha um ritmo diferente. Não era mais a correria das lojas, mas também não era a solidão de antes. Eu comecei a fazer coisas que nunca tive tempo. Entrei em um curso de pintura, comecei a fazer hidroginástica e, o mais importante, comecei a trabalhar como voluntária na fundação que eu mesma ajudei a financiar. Eu passava as tardes conversando com outras senhoras, contando a minha história e ouvindo as delas. Eu descobri que a minha dor, quando compartilhada, tornava-se menor. E a minha força, quando usada para ajudar outras mulheres, tornava-se infinita. A Natália continuava sendo o meu pilar. Ela decidiu ficar no Brasil. O hospital onde ela estava trabalhando em Barcelona ofereceu uma vaga de chefia aqui na capital, e ela aceitou sem pensar duas vezes. "Meu lugar é perto de você, mãe", ela disse, e eu sabia que era verdade. A gente jantava juntas quase todas as noites. Falávamos de medicina, de cosméticos, de viagens que ainda queríamos fazer. Eu via nela o futuro que eu sempre desejei para o meu filho biológico, mas que ele foi incapaz de construir. A Natália era a prova viva de que família é uma escolha, não um destino biológico. Certa noite, estávamos sentadas na varanda, tomando um chá e olhando o pôr do sol. A Natália me olhou e perguntou, com aquela voz suave: "Mãe, você ainda pensa nele? Você ainda sente falta do Bernardo?" Eu demorei um pouco para responder. Olhei para as minhas mãos, que agora estavam bem cuidadas, sem as marcas das sacolas plásticas, mas com a sabedoria da idade. "Sinto falta do menino que ele foi, Natália. Sinto falta de quem eu achei que ele se tornaria. Mas do homem que ele é hoje, desse eu não sinto falta. O homem que ele é hoje é uma criação dele mesmo, e ele vai ter que aprender a conviver com essa criatura pelo resto da vida dele.
O julgamento final aconteceu 6 meses depois. Foi um circo mediático, mas eu me mantive protegida. O Dr. Ricardo fez um trabalho impecável. O Bernardo foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. A Vanessa pegou 10 anos. Eles não tiveram direito a nenhum recurso que os tirasse da cadeia tão cedo. Quando a sentença foi lida, eu senti um peso imenso saindo das minhas costas. Não era vingança, era justiça. Era o fechamento de um capítulo que começou com o suor do meu trabalho e quase terminou com o sangue do meu coração. Hoje, quando eu acordo no meu quarto ensolarado, eu agradeço a Deus por cada batom que eu vendi, por cada porta que eu bati e, principalmente, por cada pessoa que Ele colocou no meu caminho para me salvar. Eu sou Lourdes Mendonça, empresária, viúva e, acima de tudo, mãe da Natália. O resto é apenas uma lição de que o amor verdadeiro não tranca portas. Ele as arromba para te buscar onde quer que você esteja. A minha liberdade custou caro, mas o valor de estar em paz, cercada por quem realmente me ama, não tem preço. E se você que está me ouvindo agora estiver passando por algo parecido, não tenha medo. A luz sempre encontra um jeito de entrar, mesmo que seja pela fresta de uma porta arrombada, pela coragem de quem te ama de verdade. Aquele período entre a prisão preventiva e o julgamento final foi, sem dúvida, o mais longo da minha vida. Muita gente acha que quando a polícia leva os culpados, a história acaba e a gente volta a dormir em paz. Mas não é bem assim. O corpo sara, mas a mente fica repetindo as cenas como se fosse um disco riscado. Eu me pegava, em plena tarde, olhando para as minhas mãos e lembrando de como elas tremiam quando eu tentava aparar a água daquela torneira imunda. Mas a Natália não me deixava afundar. Ela percebeu que eu estava tendo crises de ansiedade toda vez que ouvia um barulho de chave na porta, então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela tirou férias do hospital, mesmo tendo acabado de chegar, e disse que o nosso trabalho agora era reconstruir o que eles tentaram destruir. O Dr. Ricardo trabalhava incansavelmente nos bastidores. Ele descobriu que a teia de mentiras do Bernardo era muito mais profunda do que imaginávamos. Ele não tinha apenas tentado roubar o meu patrimônio. Ele tinha contraído dívidas em meu nome com agiotas perigosos, pessoas que não usam advogados para cobrar. O Ricardo teve que entrar com ações de anulação de títulos, provando que as assinaturas eram falsas. Foram meses de perícias grafotécnicas, de idas e vindas ao fórum, de reuniões exaustivas onde eu tinha que ver a minha vida exposta em planilhas e extratos bancários. Cada documento que aparecia era uma nova decepção. Eu descobri que o Bernardo tinha usado o dinheiro que eu guardei para a faculdade dos netos para pagar festas em iates e viagens luxuosas para a Vanessa e as amigas dela. Ele estava queimando o futuro dos próprios filhos para manter uma aparência de riqueza que nunca foi dele. E então, o dia do julgamento chegou. Aquele foi o momento do confronto definitivo, o ponto onde tudo o que eu sofri teria que ser colocado na balança da justiça. O fórum estava cheio. A imprensa local tinha descoberto o caso. Afinal, não é todo dia que uma empresária de sucesso é trancada num quartinho de empregada pelo próprio filho. Eu entrei na sala de audiência de cabeça erguida, mas por dentro eu era um feixe de nervos. Quando eu vi o Bernardo e a Vanessa sentados no banco dos réus, agora sem as roupas de marca, sem as joias, vestindo apenas o uniforme cinza do sistema prisional, eu senti uma mistura de pena e asco. Eles não pareciam mais aqueles vilões poderosos que me ameaçavam através de uma porta trancada. Pareciam ratos acuados, tentando encontrar uma saída que não existia. O promotor foi implacável. Ele começou a audiência mostrando as fotos que a perícia tirou do quartinho. As imagens em tamanho grande foram colocadas em telas para que todos vissem. O chão de cimento, a torneira enferrujada, o colchão manchado. Quando eu vi aquelas fotos, o cheiro de mofo pareceu voltar ao meu nariz com uma força avassaladora. O Dr. Ricardo chamou a Natália como a primeira testemunha. Ela subiu ao estandarte com uma calma impressionante. Ela não falou como filha, ela falou como médica. Ela descreveu o meu estado clínico quando me encontrou, a desidratação severa que já estava afetando os meus rins, a confusão mental causada pela febre, a pneumonia que estava começando a tomar conta dos meus pulmões. Ela explicou que, se ela tivesse chegado 24 horas depois,
O desfecho teria sido fatal. O silêncio na sala era tão absoluto que dava para ouvir a respiração pesada do juiz. Depois veio a Maria, a minha fiel funcionária de décadas. Ela contou sobre as humilhações que sofreu, sobre como a Vanessa a proibiu de entrar naquela área da casa, sobre como ela ouviu vozes abafadas e foi ameaçada de demissão imediata se fizesse perguntas. O depoimento da Maria trouxe o lado humano da história, a crueldade do dia a dia. Mas o golpe final veio quando o Dr. Ricardo apresentou o plano da clínica. Ele leu em voz alta os e-mails trocados entre o Bernardo e aquele médico corrupto, onde eles discutiam o valor da propina para assinar o laudo de demência. O Bernardo baixou a cabeça, mas a Vanessa continuava com aquele olhar de desprezo, como se tudo aquilo fosse um erro de percurso. Quando chegou a minha vez de falar, eu não usei papel, eu não usei roteiro. Eu olhei diretamente para o juiz e contei o que é sentir o coração de uma mãe se quebrando em 1000 pedaços, enquanto você ouve o seu filho rir da sua morte iminente. Eu contei sobre o Natal que eu planejei, sobre a torta de nozes que eu fiz com tanto carinho e que terminou no lixo enquanto eu passava fome. Eu disse ao juiz que a minha prisão não durou apenas 4 dias. A minha prisão durou anos, enquanto eu me negava a ver quem o meu filho realmente era. Naquele momento, eu não era mais a vítima. Eu era a acusadora. Eu apresentei as provas da alma. A defesa do Bernardo tentou desesperadamente alegar insanidade temporária. Disse que ele estava sob pressão financeira, que a Vanessa o tinha manipulado, mas o juiz não comprou aquela história. Na sentença, ele foi categórico. Ele disse que o crime era repugnante não apenas pela violência física, mas pela violação do sagrado vínculo entre mãe e filho. O Bernardo foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, sem direito a responder em liberdade. A Vanessa pegou 10 anos. Quando o juiz bateu o martelo, eu senti como se uma armadura de ferro tivesse caído do meu corpo. Eu estava livre, não só do quartinho, mas da culpa que eu carregava por ter falhado na educação do meu filho. Eu fiz o meu melhor. A escolha da maldade foi dele. As consequências para eles foram devastadoras e, de certa forma, poéticas. O Bernardo, que sempre amou o luxo, agora vive em uma cela de 6 metros quadrados com outros 10 homens. Ele descobriu que o dinheiro que ele roubou não pode comprar respeito na cadeia. A Vanessa perdeu tudo o que tinha. A família dela, preocupada com o próprio nome, deu as costas para ela. Eles não tinham um tostão guardado. Tudo o que exibiam era fruto de dívidas e roubos. A casa onde eles moravam foi retomada pelo banco. Os carros foram leiloados para pagar os credores que o Dr. Ricardo não conseguiu anular. Eles se tornaram párias sociais. Um exemplo do que acontece quando a ganância atropela a humanidade. E eu? Bom, eu comecei a minha verdadeira vida aos 72 anos. Eu vendi a casa das memórias tristes e comprei um apartamento menor, mas todo rodeado de flores. A Natália mora no andar de cima. Nós temos uma rotina que é o meu maior tesouro. Todas as manhãs, a gente caminha juntas pelo parque. Eu redescobri o prazer de sentir o vento no rosto sem ter medo de ser a última vez. Eu voltei a cuidar das minhas lojas, mas agora de um jeito diferente. Eu não trabalho mais 16 horas por dia. Eu vou lá para conversar com as funcionárias, para dar conselhos às clientes jovens, para ser a mentora que eu sempre quis ser. A Natália se tornou a minha sucessora natural nos negócios, mas ela continua sendo a médica brilhante que sempre foi. Ela fundou, com o meu apoio, uma ala no hospital voltada exclusivamente para o atendimento de idosos que sofrem abusos familiares. É o nosso jeito de transformar a nossa dor em um escudo para os outros. Às vezes, quando estamos jantando, eu olho para ela e vejo a Sílvia. Vejo o sorriso da minha amiga e sinto que cumpri a minha promessa. Eu não apenas dei um lar para a Natália, ela deu um sentido para a minha existência. O epílogo da minha história não é escrito com o ouro que eu acumulei, mas com a paz que eu conquistei. Recentemente, eu recebi uma última carta do Bernardo. Ele dizia que tinha mudado, que a religião o tinha tocado, que ele só precisava de uma pequena quantia para começar um negócio dentro da prisão. Eu nem terminei de ler. Eu dobrei o papel, fiz um barquinho de papel e o coloquei no riacho do parque. Eu vi a correnteza levar aquela última tentativa de manipulação embora, até que ela sumisse de vista. Eu não guardo ódio,
porque o ódio é um vínculo, e eu decidi que não quero mais nenhum vínculo com o que me fez mal. Hoje, eu me sento na minha poltrona favorita, com um livro no colo e uma xícara de chá quente. Eu olho para as fotos na parede, o Adalberto sorrindo, a Natália na sua formatura, a Maria rindo num churrasco que fizemos no mês passado. Família, eu aprendi, é onde o seu coração se sente seguro para descansar. Não é sobre o sobrenome que você carrega, mas sobre os braços que te seguram quando o mundo tenta te trancar no escuro. O meu patrimônio de 68 milhões de reais é importante. Claro, ele me dá conforto e me permite ajudar muita gente. Mas se eu tivesse que escolher entre todo esse dinheiro e o momento em que a Natália arrombou aquela porta e me chamou de mãe, eu escolheria aquele chute na porta 1000 vezes. Eu sou Lourdes Mendonça. Eu sobrevivi à escuridão, eu venci a ganância e eu descobri que o amor verdadeiro é a única coisa que ninguém consegue manter trancada. A minha história é um alerta, mas também é um abraço em todas vocês que acham que é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde para abrir as janelas e deixar o sol entrar. Eu estou em paz. E essa, minhas amigas, é a maior vingança que alguém pode ter contra quem tentou te apagar. A satisfação de ser feliz, de ser livre e de ser amada por quem realmente importa. Eu espero que o meu relato tenha tocado o seu coração e que você nunca se esqueça. Você é a dona da sua própria chave. Use-a para abrir as portas da sua felicidade.